A paz do Senhor, meus irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 20, iremos ler até o versículo 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É incrível observar que alguns problemas que estamos enfrentando na igreja hoje são os mesmos problemas que a igreja do primeiro século enfrentou. A carta de Paulo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, é uma resposta a alguns problemas que a igreja estava enfrentando. Dentre alguns problemas, pelo menos dois podemos citar. Um que vinha da parte dos judaizantes, os judeus que tinham aceitado a fé em Cristo, estavam tendo dificuldade de compreender o Evangelho na sua plenitude, e por esta dificuldade eles compreendiam que a fé em Cristo apenas não era suficiente para salvá-los, para operar neles a salvação, a santificação, a regeneração e a glorificação. De outra parte, estavam os pagãos que agora, aceitando a fé em Jesus, compreendendo de forma distorcida o Evangelho, eles entendiam que Cristo também não era suficiente para salvá-los. Eles precisavam agregar a fé em Cristo Jesus, a devoção aos anjos, a intercessão dos anjos. Eles acreditavam que Cristo era do mesmo tamanho dos anjos. Logo, eles podiam pedir a Cristo, interceder a Cristo, clamar pela intercessão de Cristo a Deus, e paralelamente, eles também acreditavam que os anjos poderiam fazer o mesmo papel que Cristo faria diante de Deus a favor deles. E, em resumo, é o que estamos vendo acontecendo em nossas igrejas. A avalanche de campanhas que estão realizando dentro das igrejas. A venda de objetos. Pessoas que estão vendendo um sopro santo engarrafado. Pessoas que estão fazendo as ovelhas passarem por dentro de portas construídas dentro dos templos. Como se passando por aquela porta algum milagre pudesse acontecer. Outros líderes que se gabam, dizendo que subiram ao monte e tiveram uma revelação superior às Escrituras. E é incrível que estes líderes que colocam este peso, este fardo sobre as pessoas, são considerados pessoas piedosas. Por quê? Porque estabeleceram regras que ninguém antes estabeleceram para eles. E estas regras têm uma aparência de humildade, de devoção, de piedade. Era esse o problema que a igreja em Colossos estava vivendo. Judaizantes acreditavam que a fé em Cristo apenas não era suficiente. Eles tinham que praticar obras. Eles tinham que guardar o sábado, praticar a circuncisão. Do outro lado estavam os pagãos dizendo: não, existe um ser paralelo a Cristo que pode nos trazer uma vitória, que pode nos garantir um privilégio, um conhecimento superior, uma revelação superior. Vamos lá, porque no monte tal, tal apóstolo tal e o anjo tal vai aparecer. Quando as pessoas fazem isso, quando as pessoas buscam através das obras conquistar alguma coisa, quando as pessoas buscam através de guardar um dia, ou de subir um monte, ou de tomar um banho numa piscina no púlpito, quando elas fazem isso a fim de forçar a Deus a beneficiá-lo de alguma forma, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu a pena. Quando eu digo que eu preciso mais de anjo, eu preciso de uma revelação superior além das Escrituras. Quando eu vou numa igreja e compro um sopro santo engarrafado, ou uma fechadura ungida, ou um tapete de fogo que eu coloco na minha casa para o diabo não entrar. Quando eu tenho que levar foto dos meus parentes para um apóstolo orar. Quando eu faço qualquer uma dessas parafernálias gospel, eu estou dizendo em outras palavras que Cristo não é competente. Cristo não é suficiente.
Cristo não é capaz. E é o que está acontecendo na igreja hoje. E é interessante que quando a gente tenta ensinar as pessoas que isto está errado, elas dizem, não, vocês estão tocando no santo, estão tocando no ungido, cuidado para não morrer, você não entende o mistério. Era essa mesma compreensão que muitos tinham na época. Olha o que Paulo diz. As quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. É isso que eles acreditam. Não, isso que mandaram eu fazer é sabedoria. Isso é sabedoria do apóstolo. Também tem uma aparência de devoção voluntária, de humildade. Eu estou subindo no monte para me encontrar com o anjo Zai. Isso até parece um ato de piedade, de humildade, de devoção, de coisa de crente. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso é orgulho humano. Quando fazemos qualquer coisa para completar a salvação que Deus realizou em Cristo na cruz do Calvário, na verdade estamos batendo no peito dizendo, eu vou chegar no céu, eu vou conquistar carro e casa, independente da vontade de Cristo, independente do que Cristo fez. Paulo diz, vocês estão errados. Não é assim que se age. Na verdade, o que vocês têm que fazer é procurar conhecer qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Você não precisa subir morro. Você não precisa tomar sopro santo engarrafado, nem banho com água ungida. Você não precisa beijar os pés dos apóstolos. O que você precisa é ter fé em Jesus. Acreditar que o que Jesus fez por você é poderoso para lhe salvar. É poderoso para lhe guardar até aquele grande dia. Temos que compreender, irmãos, que nós não precisamos realizar mais nada. O que precisamos manter é a comunhão plena com Deus. Através do conhecimento da pessoa de Cristo. Na verdade, o Evangelho é isso. O Evangelho é uma coisa que você precisa ouvir e entender. É isso que Paulo diz aqui. O Evangelho chegou em vocês. E vocês ouviram, e compreenderam, e frutificaram. O Evangelho é uma coisa que a gente ouve, entende e passa a dar fruto como resultado daquilo que a gente entendeu. Você não precisa, para se dar bem na vida, você não precisa comprar nada de nenhuma igreja. Você não precisa participar de nenhuma campanha. Você não precisa de nenhum óleo ungido, de nenhuma areia vinda de Israel. O que você precisa é ouvir o Evangelho, entender o Evangelho. Porque se você ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, você vai compreender qual é o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar na vontade de Deus. E a vontade de Deus é aquilo que nos faz prosperar em toda boa obra. O que Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos é o seguinte: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para santificá-lo, para regenerá-lo, para glorificá-lo. Cristo é capaz. Cristo é único. Cristo é poderoso. Cristo é o Senhor. Cristo é competente para completar a salvação que iniciou-se através da cruz do Calvário. No ato da cruz do Calvário, Deus salvou você. E esta salvação é completa, não precisa das suas obras. Não precisa das loucuras gospels. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é o cabeça da criação. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é aquele que está à direita de Deus e intercede por mim e por você. Cristo é aquele que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, nele mesmo. Cristo é o primeiro e o último. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o Senhor dos senhores. Cristo é o soberano de toda a terra. Cristo é quem comanda os céus, a terra, o mar. Cristo é Senhor de todas as coisas. Na verdade, é deste Cristo que precisamos. Não é de obras, não é de parafernália humana. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses no primeiro século, e esta carta também foi escrita para nós nos dias de hoje. Não se deixe ser preso por nenhum líder que, através de suas próprias doutrinas e preceitos, tenta fazer você escravo dele, tenta fazer você acreditar que Cristo não é suficiente.
que você precisa fazer outra coisa para receber o que tanto almeja. Lembre-se do que Jesus disse aos discípulos, que você é mais importante do que os lírios do campo. Você é mais importante do que os pássaros dos céus. Cristo sabe do que você precisa. Só basta ter comunhão com Ele. Se você buscá-lo, buscar o seu reino e a sua justiça, não lhe faltará nada. Todas as coisas te serão acrescentadas. Tire a sua fé destas coisas. Não precisa levar foto para o apóstolo orar. Não precisa tratar o pastor como o supremo da igreja. Na verdade, supremo é o sumo pastor. Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós temos acesso ao Pai. Acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. O vive novo caminho. Cristo é suficiente. O que você precisa é só de Cristo e de nada mais. Que Deus abençoe.